Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal Fé na Roça. Hoje aqui num formato diferente, tá? Vou fazer um vídeo bem legal para vocês hoje. Vou entrevistar um grande amigo aqui, professor de História, professor Edivaldo Gomes. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó, para quem gosta de um bom café, café especial Monte Cassino. Café 100% arábica, um café excelente, tá? Vou deixar o link do Instagram aqui para vocês aqui embaixo. Vocês entram lá, tem outros tipos de café, tá? Esse aqui é uma torra escura, tem também uma torra média, uma torra leve, mas é um café excelente, tá? Pra quem gosta. Também queria mostrar pra vocês aqui as velas 100% cera de abelha, do site da página Subiaco. São velas feitas apenas com cera de abelha, tá? Vou deixar o link também pra quem quer acender, fazer uma oração, uma piedade, uma vela mais digna, né? Fora a vela de parafina, né? E também para vocês aqui uma coisa bem legal, bem delicada, um escapulário da loja Lírio em Flor. Para quem quer conhecer também, eu vou deixar o link aí também aqui abaixo, tá? E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, eu tô aqui com meu amigo Edivaldo Gomes, tá? Professor de História, dono da editora Trirenio, né? Que tá aí completando 10 anos. Seja bem-vindo, Edivaldo, ao nosso programa, nesse novo formato aqui. Nos conta um pouco aí da editora, como é que vocês editaram diversas obras importantes, né, no decorrer de 10 anos? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, Milton. A gente sempre assiste o Fé na Roça, vê lá os videozinhos sobre a vida na roça e isso sempre nos interessou muito. Assim também como o tema do catolicismo tradicional. A nossa editora, ela tem 10 anos agora, foi inaugurada em 2014 e em 2024 completa 10 anos. E nós nascemos lá na Paraíba, quase no meio rural também. Convivemos muito com esse ambiente rural, de fazendas, de sítios. E o nosso interesse inicial era tratar sobre o tema religioso, de fato. E foi uma coisa que a gente não desvirtuou de lá para cá. A gente sempre cuidou de tratar de temas religiosos. Então, graças a Deus, já foram mais de 40 títulos lançados. A gente tem muito mais aí encadeado. Inclusive, vamos falar de algumas obras aqui que nós estamos editando. E seguir em frente com essas edições, tendo em vista a maior glória de Deus. Isso aí, Edivaldo. O legal dessa gravação aqui, desse programa de hoje, é que nós vamos trazer aqui um casal muito importante da região serrana do Rio, que tem muita semelhança com a família de Santa Terezinha, né? Bem interessante. Para quem não conhece, nós estamos falando de Jerônimo Castro de Abreu Magalhães e Zélia Pedreira Abreu Magalhães. Ou Maria do Santíssimo Sacramento, como passou o resto da sua vida, né? Isso. Você poderia me dizer quem foi Jerônimo Castro, Edivaldo? Beleza, Milton. O Jerônimo de Castro Abreu Magalhães, ele nasceu na cidade de Magé, aqui no Rio de Janeiro. É um personagem aqui, do estado do Rio. Desde cedo foi muito bem educado pela família, era uma família bem tradicional, a família Magalhães. Teve acesso a bons recursos, porém perdeu a mãe cedo. Ele tinha uma mãe muito zelosa, porém perdeu ela cedo e teve de ir até Portugal. Conviver com a família lá, em Portugal, e ser educado lá. Teve, da mesma forma, acesso a uma boa educação lá em Portugal, voltou para o Brasil, e aqui no Brasil ele se formou na Escola Politécnica do Rio, como engenheiro. Então, esse personagem, ele vai permanecer oculto até os 20 anos, quando ele retorna para o Brasil, e aí ele já vai dar de cara com o evento de Dom Vital. Entendi. Em que ele presencia o julgamento de Dom Vital. Entendi. E quanto a Zélia Pedreira Abreu Magalhães? Tá, a Zélia futuramente será a esposa dele, mas antes disso, né, ela nascerá em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela será também oriunda de uma família muito importante politicamente. Terá uma boa educação. Os pais dela eram o comendador Pedreira e a senhora Elisa. Ela muito meiga, muito doce, ele bastante caprichoso, bastante educado, um homem assim muito notável para a época dele. Ele era tão notável, ele e a família dele inclusive, porque o irmão também foi convocado pela corte de Dom Pedro II para exercer cargos de confiança. Então essa família era tão respeitada pelo imperador que em dado momento o irmão dele recebeu um convite para ser uma espécie de conselheiro do imperador, e ele mesmo, pouco depois, também recebe esse convite. Porém,
Esse cargo de viador da imperatriz, de conselheiro, era um cargo que não era, digamos assim, o ganha-pão dele. De fato, ele era secretário do Supremo Tribunal Federal, da época, federal não, né? Supremo Tribunal de Justiça. Uhum. E desempenhou esse cargo, acho que durante 50 anos da vida dele. O João Pedreira de Couto Ferraz, isso, né? Isso, Pai João de Pedreira. Zélia. A Zélia relata que ele tinha um cuidado muito especial com ela, ela era primogênita dele. Ele tinha um domínio muito amplo da área de direito, tinha um bacharelado na época, que é uma coisa absurda Sim. na época. E era um homem de posses. Eles tinham escravos na casa deles, no Rio de Janeiro, tratavam muito bem. Isso aí é narrado pelo neto dele, o filho de Zélia, quando vai fazer o diário dela. Era uma família muito católica, ficou notabilizada. Eles passaram por, se eu não me engano, 3 residências. A primeira foi no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, que até tinha outro nome nessa época. Eles tinham um casarão lá, muito bom. A segunda foi em Niterói e a terceira foi em Petrópolis. Sendo que a principal delas foi essa casa do meio, essa residência do meio, em que ela realmente era uma residência fantástica para a época, pelos relatos que a gente vê dos netos. Eles tinham acesso a uma estrutura excelente e era uma casa frequentada por sacerdotes, era uma casa que a elite carioca participava ali, especialmente, era o que eu ia falar agora, a casa se notabilizou pela prodigalidade, pela caridade da senhora Bulhões, que era a esposa dele, né? A mãe de Zélia. Exato. Ela tinha uma caridade toda especial e as pessoas recorriam muito a ela para pedir ajuda financeira, para pedir caridade, e ela muitas vezes tirava da própria casa para dar a essas pessoas. Uhum. Então, assim, os empregados queriam muito bem a ela, as pessoas ao redor dela, as pessoas que participavam da igreja, que frequentavam as missas, queriam muito bem a ela porque, de fato, foi uma mulher muito bem prendada, uma mulher muito civilizada, muito boa mesmo, caridosa. Tá. Me parece que desde a infância de Zélia teve uma intervenção divina, assim, um evento que ela quase morre, não é isso? Sim, sim. Isso foi na fazenda dos avós dela, que ficava também em Niterói. Nessa fazenda, ela um dia foi colher frutos, estava com alguns empregados da fazenda, e eu acho que era cambucazeiro o nome Cambucazeiro. Eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci agora com a história dela. Ela estava mastigando um fruto desse e olhou para o alto, assim, enquanto alguém estava tirando a fruta lá do pé. A pessoa, então, percebeu que ela começou a ficar sufocada. Ela tinha engolido no momento em que ela olhou para o alto. Ela engoliu uma semente grande e ela não conseguia tirar. Então, naqueles poucos instantes, o pai dela foi chamado, estava em casa. Ele percebeu que ela não respondia aos estímulos, tentaram tirar de todo jeito, não conseguia sair. E sendo o pai muito católico, ele oferecerá na capela da família uma espécie de... Eu não digo promessa, mas talvez tenha sido de fato uma promessa. Ele, ajoelhado, ele rezou com muito fervor, pedindo pela salvação da filha, porque era primogênito dele. Enquanto ela desfalecia, ele correu para a capela. Isso, correu para a capela, rezou de joelhos lá, derramou lágrimas e aí conseguiu. Algum tempo depois ele sai da capela e quando percebe a menina está de pé, a semente saiu sozinha. Desprendeu sozinho. Se desprendeu sozinha e a vida dela foi salva. Porque normalmente, se não estavam conseguindo nada, o médico não ia dar tempo de chegar. Para o pai correr para a capela também, né? Exato. Naquelas condições que haviam no momento, não tinham como chamar um médico a tempo de salvar ela do sufocamento. E ele considerou um milagre. Considerou um milagre. Foi um milagre inicial aí, que inclusive deu a ele um apego maior à religião. Né? Apesar de que, na época, ele já era muito religioso. E como é que se deu o encontro de Zélia com Jerônimo? Isso aí é mais à frente. Antes de falar disso, é importante dizer que a educação que Zélia recebeu foi uma educação assim, escolhida a dedo pelo pai. O pai, sendo muito bem instruído, conhecia outras línguas, fazia publicações em jornais, ele vai escolher os melhores professores para ela, professores particulares para ela. Então a Zélia vai aprender italiano, vai aprender latim,
francês, inglês, não só aprender como dominar, especialmente o italiano. Ela, em dado momento da adolescência, ela traduz um livro, assim, já enquanto menina, ela demonstrava um domínio muito grande da escrita e da fala. As pessoas ficavam admiradas. O imperador, nas vezes que viu ela no palácio, ficou admirado. Disse, nossa, essa sua filha, o seu pedreiro, tá muito bem educada. Mas mais à frente, o que vai chamar mais atenção de fato é a tradução que ela fará de uma obra boa, católica, em italiano. Ela fará a tradução inteira dessa obra e vai oferecer ao professor de italiano dela para que o professor verifique a qualidade da tradução. Tá. Aí disse, olha, está tão bom, que merece ser publicado. E de fato foi publicado, e a rendinha, o dinheirinho que saiu da publicação, o pai reverteu para ela. O pai disse, não, isso aqui vai servir para mais educação ainda futuramente. Mas foi bem interessante. Era uma obra que contava, acho, sobre a mocidade e sobre os perigos e virtudes que poderiam informar as crianças. Você lembra o nome? Tem essa informação, o nome da obra? Essa informação está no segundo livro. No segundo livro. Que nós publicaremos mais à frente. Mas de cabeça eu não sei que é tanta informação, né? Uma quantidade imensa de coisas que a gente está aprendendo agora, fazendo essa edição. Para quem não sabe, o Edivaldo está editando os livros que contam a história dessa família. Já está no primeiro, né? Primeiro livro. Já encerramos o primeiro, já está em fase de impressão. E agora vamos entrar essa semana no segundo volume, que são 350 páginas aproximadamente. E depois um terceiro volume com mais 315 páginas aproximadamente. Tá certo. Então, ela terminou a fase da educação dela. Quando chegou a idade núbil, a idade que deveria se casar, com 19 anos, ela já era muito bem prendada, bonita, prendada. Conhecia esses idiomas que eu falei, o latim especialmente. Ela havia traduzido um trecho de Cícero, que era uma tradução considerada clássica, né, complicada. E as pessoas já admiravam ela. Nos bailes que havia, em que ela participava a pedido do pai, não tanto porque ela gostasse, porque ela não gostava, claro. Sendo uma moça católica, para ela as festas não tinham muito sentido. Mas a pedido do pai, que vivia na corte imperial, ela acabou sendo conduzida em vários desses bailes para que participasse deles. E ela chamava muita atenção, porque ela não ostentava uma petulância como era comum nas moças da época que tinham educação como a dela. Era muito natural você conversar com Zélia, ela falar coisas assim estrangeiras, conversar em outros idiomas com ela, era normal. E ela não, com uma humildade, assim, uma com simplicidade. Uma humildade, uma cadência, com uma simplicidade que eram fora do comum. Tanto é que chamaram a atenção do imperador. O imperador não era besta, né? Ele sabia muito bem quem dominava de fato e quem ficava lá arranhando e utilizando aquilo para promover a própria imagem. Mas ela não. Conseguia conversar com as pessoas com naturalidade e demonstrava uma beleza assim muito forte. Porém, o Jerônimo não vai encontrar ela numa ocasião como essa, né? A ocasião é outra. A ocasião do casamento vai ser a ocasião em que ele conhece a família Magalhães, que era a família dele, conhece a família Bulhões, a família Pedreira, através da questão ali do Dom Vital. Ah, tá. Você está dizendo o julgamento de Dom Vital. O julgamento do Dom Vital. Conta pra gente como é que foi isso daí. Enquanto houve essa perseguição da maçonaria... Só me desculpe te interromper. Por falar em Dom Vital, o Dom Vital é um personagem muito, muito importante para sua editora, né? Isso, muito importante. O Dom Vital, ele foi a nossa primeira publicação. Nós publicamos mais de 120, 130 anos depois do lançamento dele, da Carta Pastoral. Nós republicamos, tivemos esse prazer de republicar essa carta agora em 2014. Então foi ela que inaugurou a nossa editora. Na época nós havíamos estudado o curso de História e lá se pincelava rapidamente sobre a questão religiosa. A gente não tinha noção desse documento. Então, quando eu me aprofundei pela importância do tema, a importância histórica dele, eu acabei descobrindo que o Google havia recém-digitalizado a obra e ela estava disponível para poder ser editada. Então, com as novas tecnologias que surgiram naquele momento, foi possível imprimir um livro. Aí eu disse, bem, se é possível imprimir um, dá para imprimir 10, 20, 30. Como é o nome do livro?
É a maçonaria e os jesuítas. Eu tenho aqui o Ah, você exemplar. trouxe aqui? Isso. A Maçonaria e os Jesuítas. Foi a primeira obra? Primeira obra que nós publicamos. Ainda tem disponível para venda? Tem disponível para Para quem venda. quiser, no site da Trirenio. Fizemos uma reedição aí recentemente e está totalmente adaptada para o nosso ano. Né? Vou deixar aqui pro pessoal. Tá ótimo. Mas aí a gente estava falando do episódio, você quer que fale sobre... Eu gostaria do julgamento de Dom Vital, né? Foi onde eles se conheceram, o Jerônimo e Zélia. Não foi exatamente lá, mas assim, as famílias se conheceram ali. O que ocorreu foi o seguinte, a maçonaria, ela já perseguia a igreja aqui no Brasil há um bom tempo, em todo o território português há um bom tempo, devido à infiltração dela no governo imperial. E o momento do auge chegou de fato quando Pio IX publica as cartas de condenação contra a maçonaria lá em Roma. Essas cartas deveriam chegar ao Brasil e ser publicadas pela igreja, porém existia um mecanismo aqui no Império que impedia isso, não é que impedia, mas que censurava, digamos assim. Era um mecanismo antigo que já existia na época em que Portugal ainda estava construindo seu império, mas que havia sido dado pelos papas como uma espécie de favor ao reino português. Dizendo, olha, vocês são tão católicos que nós confiamos que vocês façam essa espécie de censura, que se chamava beneplácito, ou seja, a autorização de que as cartas papais fossem publicadas no país, na nação. Publicado ou não? Publicado ou não, exatamente. Claro, nunca houve veto, que eu saiba, nunca houve veto. Porém, dessa vez houve. A carta foi publicada por Pio IX. Dom Vital, assim como os outros bispos, tomaram conhecimento da carta contra a maçonaria. E aí, aproveitando o ensejo de que o Papa estava condenando, ele quis fazer uma faxina, digamos assim, em Olinda, onde era o bispado dele. Várias irmandades tinham a participação da maçonaria e era uma coisa extremamente antagônica, dúbia, a participação de maçons que eram inimigos da igreja dentro das irmandades que eram órgãos tão poderosos dentro da igreja. Então não só ele, mas também outros bispos, como por exemplo Dom Silvério, como por exemplo o bispo do Pará, esqueci o nome dele, Dom Antônio de Macedo. Eles vão começar a implementar essa carta, a tomar as ações contra a maçonaria. Mas quem se notabilizará na luta vai ser Dom Vital. Porque Dom Vital, ele era novo, foi um dos bispos mais jovens da história do Brasil. Eu acho que antes dos 30 anos já tinha sido eleito bispo, uma pessoa brilhante, uma pessoa assim, uma cabeça fora do comum, cosmopolita, conhecia vários idiomas, já tinha passado por Roma. Então, não era qualquer um. Ele era franciscano, tinha uma capacidade excelente e foi eleito bispo. Assim que ele é eleito bispo, passa-se alguns anos, talvez 2, 3 anos, e aí ocorre a publicação dessa carta. Diante desse escândalo, mandam Dom Vital para o Rio de Janeiro, escândalo, né, entre aspas, claro, mandam Dom Vital para o Rio de Janeiro para ele ser julgado, mas já era um julgamento de cartas marcadas. Já estava condenado, só ia formalizar a coisa. A corte era maçônica, então não tinha muito o que dizer. Ele chegou para ser julgado por uma corte maçônica. Então ele é conduzido até o Rio de Janeiro através de um vapor. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é conduzido ao Supremo Tribunal. E quem era o auxiliar do Supremo Tribunal era o pai da Zélia. Ele era secretário do Supremo Tribunal. João Pedreira. João Pedreiro. O imperador ofereceu a ele o cargo de ministro do Supremo Tribunal, ele não aceitou. Isso é importante dizer, vocês vão ver por quê, né? Ele não aceitou a nomeação. Então, quando o Dom Vital é conduzido para dentro do tribunal, ele, na condição de secretário, ele tinha que fazer algumas coisas protocolares ali. Uma delas era conduzir Dom Vital para que ele se sentasse no banco de réus e fosse julgado diante do imperador. Primeiramente, então, por ser católico, o que ele faz? E também por ser destemido, né? Porque era um bispo que estava sendo julgado. Ele vai lá e auscula o anel, ele se ajoelha, auscula o anel de Dom Vital. E depois ele conduz Dom Vital para o que ele esperava ser uma poltrona, né? Na verdade, ele encontra um banco de réu. Então, um banco qualquer. Ele vai lá, empurra o banco, com uma certa violência, pega a própria cadeira e
pede para Dom Vital sentar na cadeira, diante do imperador. O imperador começa a fazer umas caretas lá, Primeiro, por oscular o anel do bispo, se ajoelhar, primeiro né? para oscurar. Já começou o clamor ali atrás, porque existia uma plateia vendo, e nessa plateia estava o jovem Jerônimo. Foi um caso que causou grande comoção no Rio de Janeiro. Por que que o Jerônimo estava no julgamento? Por isso, né, a comoção que foi causada pelo julgamento e por ele ser católico, Muita gente ele foi quis assistir. presenciar o julgamento de um bispo. De um É uma coisa inédita no Brasil, nunca tinha acontecido. O julgamento do bispo deveria caber ao tribunal canônico e não ao governo. Entendi. O governo não pode julgar um bispo, não pode julgar um padre. Aí ele foi assistir. Ele foi assistir essa coisa escandalosa e aí presenciou o seu pedreiro fazendo isso. Mas é importante dizer que tinha a questão da fé, mas a autoridade também do seu pedreira, ela vinha disso, né, do fato de que ele era muito seguro de si. Foi oferecido a ele vários cargos, várias elevações de salário. Ele não aceitou. Inclusive o de Supremo Ministro, né? Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não aceitou. Então, de certa forma, ele tinha crédito com o Império. Ele poderia ter a autonomia de fazer coisas ali que os outros não tinham coragem. A atitude que ele teve com o bispo não teve consequência direta, assim, no cargo dele. Não, o imperador ficou meio com raiva, créditos. mas sabia que ele era muito firme nas ações que ele tomava. Inclusive essa de negar ser ministro do Supremo Tribunal. Ninguém nega um negócio desse. Ninguém nega. Ele negou. Então, sabendo disso, Dom Pedro faz umas caretas ali, mas ele pede calma lá, ele acalma o recinto e prossegue com o julgamento. Porém, Jerônimo viu a atitude. Aí disse, olha, esse senhor merece uma visita minha de homenagem pelo que ele fez em favor do Dom Vital. Ele chega então em casa, o Jerônimo, e vai conversar com os pais dele para falar sobre o julgamento e propor a visita ao comendador. Depois disso, a família concorda, agenda uma visita e vão até a família do senhor Pedreira. Então a família inteira de Jerônimo vai saudar pelo ato que ele teve com o Dom Vital, pela vai atitude. Vai saudar, chega até lá, e na casa do senhor Pedreira a impressão entre as duas famílias foi muito boa em geral, porque eram duas famílias muito católicas. Tanto é que naquela ocasião eles vão até trocar relíquias, né? Uma coisa bem... O esporte muito... Pois é, deveria ser praticado hoje em dia. Deveria ser muito praticado, na minha opinião. Eles vão trocar entre si relíquias, presentes, vão conversar muito, e nesse momento a mãe da Zélia, ela vai perceber o jovem Jerônimo. Ela vai dizer, nossa, esse moço aí serve pra Zélia. Ela vai falar, inclusive, isso. Né? Ela chega a falar pra Zélia? Chega. Ela fala na frente do pai e da filha, né? Ela diz, olha, esse daí serve pra Zélia. Mas me parece que a Zélia pensava em ser freira, não é isso? Deve ter um encontro com a Chica. Exato. Apesar de ela ter a idade núbil, ela não se via como mãe, ela se via como freira. Seja pelo contato com outras freiras, seja pela vida de piedade, era uma mulher que havia se consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Era uma mulher... Naquela época já? Naquela época. Ela teve acesso e ela fez a consagração como escrava. Não era algo muito comum para a época? Não, não era algo comum. E por essa proximidade com a religião, ela se via como freira. Ela disse, olha, vai chegar um momento eu vou entrar. Só que o pai nunca imaginou isso. Ele realmente pensava em casar. Quando a mãe propõe, ela aceita. Ela aceita com muita resignação. Mas, de toda forma... Quando a mãe propõe o casamento. O casamento. Ela aceita. Ela disse assim, eu não estava nem pensando nisso, mamãe. Eu recebi aqui o Jerônimo, a família, eu não estava nem pensando nisso. Ela escreve no diário dela. Agora, vai se confirmar o fato de que ela se casará, contrairá matrimônio com o Jerônimo, quando os pais fazem a visita, nessa mesma época, com 19 anos, quando os pais fazem a visita a uma estação de águas que ficava em Minas Gerais. Baependê, é uma cidade vizinha a Baependê, acho que é esse o nome da cidade, onde a Chica Francisca de Paula, ela residia.
Eles então fazem o tratamento de saúde lá, toda a família, e com eles vai um padre, que era amigo da família. O padre, percebendo as virtudes de Zélia, falará assim para o pai dela: olha, a sua filha poderia ser fundadora de uma congregação minha aqui. Eu estou pretendendo abrir uma congregação. Ela tem muita capacidade. E o pai dela começou a ficar preocupado, porque ela era primogênita, tinha tido todo um cuidado especial. O pai queria ter os netos dela, né? Uhum. E o pai começou a ficar preocupado com isso. É aí que o pai, quando participa de uma missão, nesse momento que está fazendo a visita ali em Minas Gerais, ele vai até a Inha Chica e pergunta a ela: olha, o que será da minha Zélia? Qual é a vocação dela? Ele pergunta isso antes de uma missa. Passada a missa, a Inha Chica vem até eles, vem até a família e fala: olha, essa daqui, ela casará, terá muitos filhos, mas no final será todo nosso Senhor Jesus Cristo. Profetizou a vida da Zélia, né? Profetizou A a Inha vida Chica era futura. bem conhecida nessa época, né? Muito conhecida, muito famosa em Minas Gerais, porque as profecias que ela fazia iam desde coisas simples como essa até coisas muito, Muito grandes. muito grandes. E ela profetizou que a Zélia ia casar e Isso. depois ia Ter muitos filhos muitos filhos. e depois seria todo nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, seria freira. Seria freira. Seria freira. E aí continuou as visitas de Jerônimo à fazenda? Isso. O Jerônimo, na realidade, não era fazenda, era lá no Rio de Janeiro. Era Na na casa. casa. Ele fará novas visitas e nessas visitas já fica visível que as famílias querem entrelaçar os jovens, Jerônimo e Zélia, para que eles adquiram matrimônio. A família, percebendo a grandeza do casamento, eles começam a investir mesmo, assim. Começa a reunir os jovens aceitam o namoro, o noivado. E para Zélia e para Jerônimo foi uma coisa assim maravilhosa. Levaram tudo rigidamente, de acordo com a doutrina. Fizeram tudo corretamente. Zélia ficou muito sensibilizada com isso. Apesar de ela até então ter se visto como religiosa, ela aceita com resignação a proposta de casamento e depois vai descobrir que o jovem Jerônimo realmente é um grande esposo para ela. E da mesma forma ele descobrirá que ela é uma mulher extremamente virtuosa. Foi um casal ali que, do ponto de vista da personalidade, a Zélia, a gente suspeita que fosse colérica e o Jerônimo talvez filomático. Mas ambos tinham uma complementariedade ali de ação que fez com que o casamento desse muito certo, muito. Foram poucos os momentos que os filhos disseram depois que viram, poucos não, um momento apenas, né, em que os filhos narram que viram uma palavra mais forte apenas dita pelo pai. Zélia estava tentando ajudar o pai na fazenda, aí ele falou: não, isso aqui, você não entende essas coisas, deixa que eu resolvo. Deixa eu... Essa foi a palavra mais forte que ele falou. De resto, era uma família que convivia de uma forma perfeita. Um casamento santo. Um casamento santo, de fato. De fato. E aí, após o casamento em Petrópolis, eles se mudam para a fazenda Santa Fé, aqui no Carmo, né? Isso, Santa Fé. Que já era de propriedade do pai do Jerônimo. Exato. O pai de Jerônimo, ele tinha bastantes bens e resolve passar a administração da fazenda para o filho. Então o filho encontrou uma fazenda que já plantava café, que tinha alguma estrutura e que ele vai melhorar muito mais enquanto será administrador da fazenda. Nessa ocasião, quando eles se casam, eles começam a fazer melhorias. A primeira delas é libertar os escravos. Então ele liberta os escravos da fazenda, que eram mais de 300, vai transformá-los todos em funcionários da fazenda, e funcionários que depois não sairão mais da fazenda, isso é interessante. Tal era o tratamento católico que era dispensado a eles. Além disso, introduziu sistemas hidráulicos, fez estradas na fazenda, criou casa de farinha, o engenho criou também um engenho ali na fazenda. A escola foi introduzida na fazenda por eles, uma escola pública, em que a Zélia depois lecionará. Enfim, tinha curral de boi, tinha uma série de coisas que eu não sei precisar se já existia na fazenda anteriormente, mas eu sei que ele melhorou. Tinha um pombal também, né? Tinha um pombal, coisa impressionante. Pombo correio. Eles se comunicavam com a casa de Petrópolis através do pombal.
muitas vezes tinham que fazer uma ordem de compra, uma transação, pedir uma autorização ao pai de Jerônimo. Então, eles usavam o Pombo Correio para transmitir a informação da sede da Fazenda Santa Fé até Petrópolis. Então, assim, uma série de coisas que foram feitas ali por ele para melhorar a Fazenda Santa Fé. O que me chama a atenção nessa fazenda, nós estivemos na fazenda, eu, o Edivaldo e um amigo nosso, Vinícius, né, nós fomos visitar a fazenda. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, que me chamou a atenção. Nós vimos uma gruta, que era a réplica da Gruta de Lourdes, né? Em cima da gruta havia uma espécie de, como chama aquilo? Um coreto, um né? coreto, né? Coreto. Na qual a Zélia fazia oração da manhã com os funcionários. Eles criaram na fazenda uma microcivilização católica. Era uma civilização que eles haviam criado, era um feudo, digamos assim, no bom sentido da palavra, porque deturparam tanto, né? A fazenda, quando ela tem a libertação desses escravos, eles começam a pagar esses funcionários corretamente, começam a vigiar a convivência deles, eles ordenam os capatazes da fazenda para que não falem palavras ruins, para que se comportem bem, para que não haja proximidade entre homens e mulheres solteiros. E para muito além disso, a Zélia vai patrocinar vários casamentos ali dentro, ajudará partos com enxovais, com parteira. Ela auxiliará idosos ali da fazenda. A educação das crianças, ela mesma cuidará para que as crianças tenham uma escola ensinada por ela. E além disso, também, a partir desse coreto que a gente visitou, ela lecionava catecismo para as crianças. Ela era muito boa, excelente catecismo. E a gente está falando aqui dos filhos dos escravos libertos, que viraram funcionários, dos filhos dos escravos, né? Que foram libertos muito tempo antes da Lei Áurea, né? Muito tempo antes. A Lei Áurea veio em 1888 e eles libertaram aí 10 anos antes. 10 anos antes. Isso. E, além de tudo isso, o cuidado que eles tinham pelo simbologismo religioso na fazenda era muito forte. Então, faziam as orações antes das refeições com os funcionários. Faziam a oração da manhã antes de começar o trabalho com os funcionários. Reuniam todos lá embaixo e ela lá do coreto fazia a oração. Além de, claro, dar as ordens do dia a partir da oração da manhã. Nós vimos uma estrutura lá, já estava derrubada, né, caída, tudo, mas nós vimos a pessoa que reside lá atualmente nos apresentou e deu para ter uma ideia de como funcionava, né? Ela separou bem o quarto dos solteiros, né, dos homens e das mulheres, assim, bem separado, e a ala dos casados, e em cima da ala dos casados um refeitório. Um refeitório imenso. Imenso. É uma estrutura absurda, de pedra, sólida. É incrível, de fato, o funcionamento da fazenda. A fazenda tinha uma proporção assim que eu, até agora, aqui no Rio de Janeiro, não conheci. Eu andei pouco, mas eu sei que... Umas pedras inteiriças de mais de 2 metros, né? Talhadas, né? 3 metros, né? É, por aí. Impressionante. Talhadas de forma inteiriça, sem emenda. Sem emenda. O trabalho que fizeram ali foi fantástico. A capela também, né? Tinha uma capela na casa. Que tinha muita visita de padres. Aliás, né? Era uma capela especial, porque ela tinha autorização do arcebispado para ter o Santíssimo Sacramento Nosso Senhor, permanente na capela. Eles tinham muito cuidado com isso, com a capela. Sempre estava em oração a Zélia, os filhos, o marido. E a nota principal que vai permanecer é essa, é a caridade. Inclusive a caridade quando futuramente ela se desfaz das fazendas, conforme nós falaremos ali no final da vida dela. Tá, quantos filhos o casal teve? O casal teve 12 filhos, sendo que destes sobreviveram 9. E todos eles, devido à boa educação, acabaram se tornando religiosos. Foram 3 filhos homens, um lazarista, um franciscano, um jesuíta. Na ordem seria lazarista, jesuíta e franciscano. E 6 filhas. 4 do Instituto Bom Pastor e 2 Doroteias. Inclusive as Doroteias residiram aqui em Nova Friburgo. A casa religiosa delas era aqui. Me parece que o Jerônimo ajudou a fundar o Colégio Anchieta aqui de Friburgo, não é isso? Conta no livro. Conta no livro que ele foi um dos partícipes aqui dos esforços para a construção do colégio, que é imenso. Um colégio assim,
tão grande que até hoje no Rio de Janeiro se fala sobre a história desse colégio. Os principais da cidade do Rio de Janeiro vêm estudar aqui. Depois, É um colégio importante, então. exato, depois do Anchieta ter sido criado e aprovado, o projeto dele por São Pio X, é que ocorrerá a construção do Colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro. E aí sim, a elite do Rio de Janeiro vai começar a estudar no Rio de Janeiro. Mas antes disso, estudava aqui. Estudavam aqui. E mesmo depois, como os pais dessa elite estudou aqui, eles às vezes preferiam mandar o filho para cá do que mandar para o Santo Inácio no Rio de Janeiro. Entendi. Então era muito importante o Ambos colégio. administrados por jesuítas. Era muito importante. O Colégio Central. A gente vê ali nas cartas, no terceiro volume do que nós publicaremos, que Jerônimo, por várias vezes, e Zélia também, frequentava aqui a cidade de Nova Friburgo, fazendo visita a amigos, visitas ao colégio inaciano, e eles tinham essa proximidade muito grande. Apesar das dificuldades de locomoção, porque nós fomos lá, é muito longe daqui. Muito longe. É uma hora. É perto, mas assim... É perto porque tem rodovia hoje em dia. Exato. Acho impressionante, porque a história da fazenda, a pequena civilização católica naquela fazenda, né? Sim, sim. Não tem muito nem o que dizer, tão extraordinário é. Até hoje, as marcas permanecem lá. Nós fomos visitar, nós vimos a gruta, que é uma réplica da Gruta de Lourdes. Ele soube da aparição na época. E por mandado do Jerônimo, um engenheiro português vai até a Gruta de Lourdes, faz as medidas da gruta, tira fotos, enfim, guarda todo o projeto, traz para cá e constrói com cimento, numa época que não existia concreto. Então ele vai dando a forma dele lá, vai ajustando as coisas e faz uma gruta toda, muito bem feita, uma réplica perfeita da original. Lá terá a imagem, inclusive, é um dado que eu vi. A imagem de Lourdes, que foi colocada lá, eles conseguiram uma pedra da gruta verdadeira de Lourdes para fazer a base da imagem. Olha só. Aí a imagem ficava ali do lado de fora e tinha um candelabro na frente, né, dessa imagem, onde eles rezavam as orações e alimentavam o candelabro, enfim. Faziam todos os eventos religiosos na capela e lá na gruta. Entendi. Pelo que eu li um pouco no livro, o Jerônimo tinha uma vida muito dedicada às missões franciscanas, né? Sim, ele tinha um apreço pelos franciscanos, é isso? Franciscanos. Exato. Ele tinha uma proximidade muito grande por ser terciário da ordem. E sempre haviam franciscanos rodando ali na fazenda, hospedados na fazenda. E ele promovia essas missões. Com o passar do tempo, cada vez mais requintadas. Até que a última das missões, ele chama o bispo e chama um grupo de franciscanos para fazer uma missão na cidade do Carmo e também na fazenda. E é aí que é a ocasião da morte dele, mas depois nós falaremos aí sobre isso. Eu queria aproveitar para falar da intervenção dele na loja maçônica que abriu em Carmo na época, né? Sim. Sabendo do fato de que havia essa inimizade entre a família dele, a família de Zélia, contra a maçonaria, ele sempre terá essa antipatia pelos maçons. Ele toma, então, a informação de que fundaram uma maçonaria na cidade do Carmo. E, diante do conhecimento do fato, ele vai até a maçonaria, sonda nos arredores ali quem ingressou na loja, isso na ocasião dessa última missão. E antes da missão acontecer, ele faz isso. Vai atrás de cada maçom, converte cada maçom e torna cada um deles afilhado. Afilhado de crisma. De crisma. O total que o filho dele dá são 150 maçons. Mas há uma dubiedade ali sobre o número, se de fato foi esse ou não. De toda forma, com esse número apresentado e acreditando que de fato seja isso, porque não há outra informação apresentada, é um número impressionante. Eu nunca vi nada igual. E ele conseguiu fechar a loja. Conseguiu fechar a loja. Ele dizia que existia, por parte da maçonaria, uma rixa com ele devido a isso. E então, quando ele vem a falecer depois, ele pensa que foi envenenado por maçons. Foi uma ocasião em que ele passou 25 dias sofrendo em convalescença. Ele estava nessa ocasião, ele estava na missão dos franciscanos, né? Estava na missão dos franciscanos,
houve a missão, a visita do bispo, ele trabalhou muito, investiu muito dinheiro, pegou todo o dinheiro da fazenda que tinha ali, foi colocando a missão para que não faltasse nada. E então, numa dessas últimas viagens que eles fazem, ocorre uma chuva, uma tempestade, ele toma a tempestade e começa a convalescer, suspeitando-se de pneumonia. No final, porém, o laudo é de que morreu de infarto. Mas enquanto está convalescendo, ele fala para os filhos dele que os maçons envenenaram ele. É o que ele diz. E os filhos acreditam nisso? Os filhos ficam um pouco céticos, porque como a convalescência durou 25 dias, é difícil dizer o tipo de veneno que teria de ser utilizado para isso. Mas ele também não dá as razões. Talvez tivesse alguma informação que a gente não tem, né? De que algum atentado seria feito contra ele. Mas, bem, 25 dias se passaram. Ninguém o convenceu do contrário. Ninguém o convenceu do contrário. O confessor dele fala que ele teve uma morte muito santa. Então, assim, não tem razões para acreditar que ele estivesse mal da cabeça naquele momento. Ele morreu confessado, morreu em estado de plena santidade, inclusive pode-se até dizer com um certo grau de acerto que ele morreu em odor de santidade. O confessor dele fala que ele morreu sem um pecado venial e ainda mais nas últimas semanas da vida dele, em que ele acompanhou, ele percebeu uma santidade exuberante, assim, forte, digna de um homem justo. O confessor percebeu isso no geral. O confessor percebeu. E onde estava a Zélia nessa ocasião? Então, nessa ocasião, a Zélia havia viajado para Pernambuco para visitar familiares. E ela tomou o vapor, foi até Pernambuco, visitou os familiares. E nesse intervalo, ela começou a receber cartas de que ele estava em convalescença. Ele já tinha mais de 50 anos nessa época, o Jerônimo. Ela então volta para o Rio de Janeiro. Antes disso, quer visitar o pai, na capital. Passa na casa do pai e o pai, já com a informação da morte dele, o pai não se segura. O pai amava também o Jerônimo, pelas qualidades excepcionais que ele tinha. Ele então não se segura e fala para ela: olha, Jerônimo não existe mais, ele morreu, Zélia. Ela pergunta, né, se tem informação sobre ele, ele fala isso. Ela fica devastada pela notícia, porque ela não esperava isso. Haviam se passado 25 dias, não tinha acontecido nada, ela não esperava isso. Então, apesar desse impacto inicial, depois Zélia, ela aceitará com muita resignação e tomará a frente dos negócios e da situação dos filhos também. Uma passagem bonita que eu li no livro, que ela diz: por que meu Magalhães não me esperou, né? Ela fala várias vezes isso. Enquanto o pai dá a notícia, ela: por que meu Magalhães não me esperou? Ela se ajoelha no chão. Eu tinha muito carinhosa no tratamento com o marido, né? Tinha sim. As cartas que ela trocava com o esposo são relatadas no 3º volume. Isso tem no livro. Que é um florilégio. São muito interessantes. Elas mostram a convivência de um casal católico e os detalhes, as minúcias da convivência deles. São cartas muito íntimas mesmo. Foram autorizadas pelos filhos para serem publicadas pelo teor muito, muito edificante que elas contêm. E mostra um casal de pessoas muito inteligentes. São nessas cartas que ela trata da educação dos filhos. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu fiquei impressionado com o cuidado que ela tinha com os filhos, no sentido de preservá-los de qualquer mancha assim do pecado. Do que sobreviveu dessa época aí, porque eles queimavam as cartas, recebiam as cartas e queimavam, alguma coisa sobreviveu porque foi parar para um lado, para o outro e recolheram depois essas cartas. E o que sobreviveu a gente tem acesso hoje. Mas percebe-se que eles tinham um cuidado muito além do normal com a educação. Eles não diziam: vamos mandar para colégio de padre e acabou. Não, isso não bastava para eles. Então, desde pequenos, eles têm uma educação doméstica excelente e também uma instrução excelente. Vários padres e professores particulares serão chamados até a fazenda para poderem administrar a educação das crianças. Ela cuidará do catecismo, cuidará do ensino das línguas, do ensino de música, que ela tocava piano muito bem. Muito bem.
E, além disso, esse zelo se refletiu na educação mais própria da mocidade, das crianças. Quando eles atingiram a idade mais avançada, a adolescência, ela questionou um padre de um colégio. A informação não aparece, mas questionou de qual escola é. Mas ela questionou ao padre de um colégio se o filho perderia a inocência na escola dele. Não isso, mas ela perguntou assim: o senhor garante que a inocência do meu filho será conservada na sua escola? E o padre disse: não garanto. Então ela educou nos primeiros anos na fazenda Isso. e depois decidiu optar por uma escola e fez essa pergunta para o padre. Isso. Ela começou a escolher a escola, chegou até uma escola católica e perguntou ao padre se conseguiria manter a inocência das crianças. E o padre não conseguiu garantir. Então, pelo menos para os meninos, o que ela faz? Ela manda eles para uma espécie de pré-seminário, sem a pretensão religiosa, sem a pretensão sacerdotal, apenas para ter a boa educação. Se os meninos quisessem se transformar em sacerdotes depois, eles teriam essa opção lá dentro. Então, por permissão do bispo, mesmo sem vocação declarada, os meninos ingressaram no pré-seminário. E até as pessoas com que os filhos se relacionavam, as outras crianças, era um pouco limitada, né? Sim. Ela tinha um cuidado especial para que as crianças não convivessem com qualquer outra criança que aparecia na fazenda. Então, as amas, as aias, as cuidadoras das crianças recebiam ordens expressos de que as crianças não se misturassem com qualquer criança que aparecia na região. Elas tinham que ficar entre eles, entretidos. No livro diz com as crianças que tinham o mesmo pensamento da família, ou mesmo seja, pensamento da família. a mesma catolicidade que a família, né? Isso é importante dizer por quê? Porque a fazenda ela era muito frequentada por pessoas de fora. Pessoas que sejam comerciantes, compradores de café, seja visitantes, pessoas inclusive que iam pagar promessa na gruta. Tinha todo tipo de gente na fazenda. Então o cuidado que ela tinha que ter tinha que ser dobrado. Porque não era uma vizinhança, não era uma casa, era uma fazenda enorme com pessoas circulando ali a todo momento. Isso provou-se mais à frente muito bom, muito salutar, porque os filhos todos, 9 filhos, se tornaram religiosos. Ela criou eles numa bolha. Tem gente que critica a bolha, né? Tem gente que fala, não pode criar numa bolha. Mas a gente viu o resultado da bolha que ela formou ao redor dos filhos, né? Todos religiosos. Todos os santos são frutos de bolha. Pois é. Não são frutos de outra coisa. Não tem jeito. Você tem que controlar, de fato, a educação do seu filho, a convivência dele, para que as ideias más não entrem na sua casa. E o controle até é maior. O controle tem que ser feito também na sua família. O que ela fazia. O que a família Magalhães fazia muito bem. Eles não deixavam livros ruins entrar em casa. As danças eram vigiadas. Vigiavam os funcionários. Mesmo os saraus que tinham, os primos depois, mais à frente, eles contavam que lembravam com carinho da inocência das festas em que esses primos participavam na fazenda. Tal era o nível de santidade da família. Eles não deixavam que as festas mais normais elas se transformassem em coisa ruim. Promoviam as festas na fazenda, sim, para os funcionários, porém não poderia ter coisas ruins nas festas. Entendi. Então, os familiares que conviveram com essas festas depois guardarão boas lembranças delas. Entendi. Eles contam, né? Eu queria saber, Edivaldo, na verdade, antes de falar de como a Zélia viveu após a morte de Jerônimo, teve um evento que eles mandaram um café pro Papa. Isso é interessante. Isso aconteceu também com outros bispos, mas o episódio mais interessante é com Leão XIII. A família de Jerônimo pede uma bênção a Leão XIII e, como um meio de conseguir esse acesso ao Papa, eles conseguem que um prelado, amigo deles, que está em passagem em Roma, ele leve algumas sacas de café. Eu imagino que sejam dezenas, pelos números que vimos nas outras ocasiões. E escreve ao Papa dizendo assim, gostaríamos muito que Sua Santidade provasse do café da nossa fazenda e nos desse a sua bênção, né? E Leão XIII, então, faz isso. Dá a bênção, agradece e demonstra um carinho muito grande pelo que a família fez ali. E mandou um presente para eles? Mandou um quadro da Sagrada Família que acabou se tornando o centro da casa deles.
a casa deles tinha um quadro central da Sagrada Família que havia sido presente do Papa Leão XIII. E esse quadro a gente não... Quando estivemos na fazenda, nós vimos um quadro lá que foi presente de casamento dela, que era da Isso. Santíssima Trindade. Muito raro até, porque ela saiu distribuindo os bens no final da vida e acabou que sobrou pouquíssima coisa. Talvez de pertence pessoal dela na fazenda a gente só tenha encontrado isso. É. Não tinha nada. Você quer falar, Edvaldo, da vida da Zélia após a morte de Jerônimo? Ou você quer falar do evento da ordenação de um dos filhos dela? Não, a ordenação antes, né? A ordenação é bem interessante. Ela, sabendo que o filho iria ser ordenado na França, e a partir dos contatos que ela tinha, ela conseguiu que a princesa Isabel fosse até a ordenação do filho dela, junto com 2 bispos brasileiros que participaram da cerimônia. Então, eles até escrevem, eles não chamam ela de princesa, chamam ela de Condessa de. Ah, Mas aí você descobre que quem é a Condessa de? é. A princesa Isabel. A princesa Isabel esteve presente na ordenação do filho de Zélia. O filho não sei especificar Qual deles, né? qual deles é, porque eu até li o trecho, mas como é muita informação sendo processada e a gente quer divulgar essas informações, acaba que uma informação ou outra escapa, Escapa, né? de fato. Então vamos lá falar da vida da Zélia após a morte do Jerônimo. O que ela fez da vida? Certo, então eles criam uma família na fazenda, os filhos um a um, sem forçar a barra, sem querer que eles se tornassem religiosos à força. Naturalmente, um a um, vão se tornando religiosos. Teve filho que pensava ser fazendeiro, mais velho. Ele dizia que queria ser fazendeiro, mas de repente ele viu que não era vocação, a vocação era religiosa. Então os filhos vão saindo da fazenda e o casal convive por algum tempo na fazenda sem os filhos. Até que ocorre a morte do Jerônimo e a Zélia se vê obrigada a tocar a fazenda. Nesse momento, ela passa algum tempo administrando a fazenda e conta com a ajuda dos filhos para isso. Ao mesmo tempo, ela cuida do pai, que está no Rio de Janeiro, em convalescença, e de todas as formas possíveis vai ajudando o pai para que ele tenha uma boa morte. O pai então tem uma boa morte. Ela fala com os filhos, conversa com eles, especialmente os homens, e revela o desejo de agora sim ser toda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a profecia da Inha Chica. Conforme a profecia de Inha Chica. Ela pede que os filhos autorizem para que ela se torne noviça das Sacramentinas, que era uma ordem religiosa dedicada à adoração contínua do Santíssimo Sacramento. Acho que as religiosas tinham a obrigação de passar 2 horas diárias diante do Santíssimo, fazendo essa adoração. Essa casa religiosa que ela ingressará com a autorização dos filhos, que ficam até reticentes pela idade dela, mas que autorizam que ela faça isso. E dentro da casa religiosa, dará exemplo para as moças, para as religiosas, para as noviças. Exemplo de refinamento, exemplo de santidade, de caridade. Ela tinha uma paciência fora do comum com as irmãs noviças. Ninguém nunca ouvia ela ralhar com ninguém, ela reclamar de alguma coisa, sempre perdoava as irmãs. A passagem dela, que foi curta, acho que menos de 2 anos, a passagem dela transformou a casa. Porque já entrou como viúva, uma coisa que não acontecia normalmente na época. Já entrou com idade e ainda assim consegue dar exemplo para as outras irmãs. É impressionante. É muito notável o que relatam da época dela. Lá dentro da casa religiosa, ela também continuará o epistolário dela com os filhos. Então, tem muita coisa assim com o teor místico que vem dessa época, que ela escreveu para os filhos e foi depois acrescentado no livro. Nós temos acesso a isso. Temos acesso, sim. As cartas que foram trocadas nessa época, ela fala de várias recomendações de santidade. Ela escreve uma carta para cada filho, eu vi isso daí, recomendando, isso foi antes de entrar no convento, né? Penso que sim.
Antes de ela entrar no convento, escreve para cada filho recomendando como é que eles têm que se portar, né? Exatamente. Eles já sendo religiosos, Um carinho a imenso. mãe preocupada com a salvação deles. Exato. Porque não é uma carta dizendo assim, escove os dentes todo dia, aquela mãe, né? Não sei o que tem. Não, são recomendações para vida, para virtude, né? Ela tinha um carinho muito grande pelos filhos, imenso. Como toda mãe, mas a gente vê assim nos detalhes que esse lado materno dela era muito forte. Por exemplo, antes de entrar na Casa das Sacramentinas, ela teve de se desfazer da fazenda. Então, ela vendeu a fazenda, cuidou para que os empregados fossem mantidos na fazenda, pegou parte do dinheiro, distribuiu para os antigos funcionários, saiu doando móveis, doando quadros, doou dinheiro para a igreja. Só que na hora que foi se desfazer das coisas dos filhos que ela tinha, o cabelo das crianças, As lembrancinhas. as lembrancinhas das crianças, os dentes, enfim, essas coisinhas que pertencem aos bebês, às crianças. Quando ela vai se desfazer disso, ela começa a chorar. O filho disse que foi doloroso ver aquilo. As cartinhas que as crianças escreviam, né, que ela guardava de aniversário, dessas coisas, desses eventos. Ela, quando vai se desfazer disso, o filho presencia ela chorando assim. Foi muito doloroso para ela. Mas ela, ao final, toma uma resolução, vai e se desfaz de tudo até o final. Carta, queima uma tonelada de carta. Queima epistolar, muita coisa queimada. Muita coisa, né? É por isso até que é difícil hoje. A gente praticamente, é uma coisa bem franciscana isso, a gente praticamente só tem deles hoje os corpos deles, que estão em Copacabana. Sabe? Não, estão na Igreja da Gávea agora. Igreja Gávea, é porque estavam em Copacabana, foram transladados, essa informação. Foi até interessante, porque foram enterrados no cemitério de Copacabana, aí muita gente começou a visitar o sepulcro deles lá, o túmulo deles lá, e tiveram que transladar para a igreja de Copacabana, e agora estão na igreja da Gávea. Isso deve ser bem, bem interessante, os filhos verem os pais, né? Sendo visitados. As pessoas pedindo a intercessão deles para alcançar causas, e várias foram alcançadas na época. Naquela época já. Porque o livro conta isso. O livro mostra que muitas graças eram alcançadas. Eles não podiam publicar, naturalmente, porque estava em processo de beatificação. Então, não poderia ser revelado nada nesse sentido. Porém, mesmo nesse primeiro livro, no original dele, eles tinham interesse para encaminhar, e nessa época, em Copacabana. Já tinha muita coisa, então, e muito milagre acontecendo. Tinha muito milagre, tinha, e tem, né? Isso deve estar arquivado lá. Muito milagre relacionado. Eu não recordo agora ao certo qual é a causa principal que ela atendia, a Zélia. Mas eu lembro sim que a quantidade era enorme, porque os filhos até ficaram chateados com a situação de algumas pessoas populares terem a iniciativa de pedir a beatificação dela. Ele dizia que não queriam isso, queriam que um bispo fizesse isso. E de fato foi o que aconteceu. Nessa época do cardeal Leme, algum bispo ingressou com a causa dela. Tá, então não é coisa do pós-Concílio Vaticano II. Não, é dessa época. Porque eles estão em processo de beatificação, né? Recentemente a causa avançou, mas assim, nesse contexto mais frouxo após o Concílio Vaticano II. Antes disso já tinha... Não, mas antes disso, nossa, a fama de santidade dela correu o Rio de Janeiro de uma forma... Será que a gente consegue ter acesso a isso? O Brasil todo. Aliás, fora do Brasil. Os filhos falam isso no terceiro livro. O filho Jerônimo que escreveu o terceiro livro. Ele conta que recebia de fora do Brasil, de famílias brasileiras que moravam fora do Brasil, recebia notícias de milagres que aconteciam, mas que não podia revelar devido à questão do sigilo. Será que a gente consegue acesso a algum desses milagres aí? A gente pode postar depois no Instagram em alguma coisa, né? Seria interessante. Muito interessante ter essa informação e poder saber. É uma grande causa que foi ganha perante Deus com o auxílio de Zélia e de Jerônimo. Aí ela está no convento. Como é que é a vida dela no convento? Ela segue a disciplina das outras irmãs rigorosamente, faz a adoração, continua a vida dela religiosa durante 2 anos, sem pausa. Até que uma coisa interessante talvez seja falarmos sobre a questão lá de Olinda, né? Do êxtase. Enquanto ela era religiosa. Enquanto ela era religiosa,
Ela vai fazer o retiro com o filho Jerônimo, que era lazarista, lá em Olinda, e ela consegue do cardeal Leme, que nessa época estava em Olinda, consegue o palácio, consegue não, ele dá o palácio para que ela habite e faça o seu retiro espiritual lá, sendo acompanhada do filho. Por um ato benemérito dele, ela recebe o palácio inteiro para que ela faça o retiro lá. E aí o filho faz algumas visitas em Olinda, reza missas, enquanto vai auxiliando a mãe a fazer o retiro. Antes da ocasião em que ela teve o êxtase, no dia anterior ele não consegue visitar a mãe. Então, ele passou um dia sem visitá-la. No dia seguinte, ele visita o palácio, chega lá, bate na porta e ninguém sai. Ele fica preocupado, porque a mãe já tinha idade, estava sozinha. E ele abre a porta está aberta, ele entra, encontra a mãe sentada, com um semblante fora do comum, é o que ele fala, com as mãos estendidas ao céu e olhando fixamente para o céu. Então o filho chama a mãe. Mamãe? E ela não responde. E do lado dela. Então ele beija a testa dela e ela desperta. Quando ela desperta desse êxtase, ela pergunta a ele o que ele viu. E ele responde que... ele responde algo ali e ela acaba dizendo que não conte nada para ninguém. Ela diz, olha, Jerônimo, você está proibido de dizer o que você viu. Eu te proíbo de fazer isso. Naturalmente, o filho fica preocupado, porque às vezes os êxtases, eles acabam ocasionando jejuns prolongados, posições fixas durante muito tempo. Não muito ergonômicas, né? Não muito ergonômicas. Então, Jerônimo ele fica preocupado com isso. Ele vai, então, atrás do confessor da Zélia e conversa na condição de sacerdote com ele. Ele pergunta ao confessor, o senhor está sabendo de alguma coisa estranha acontecendo com minha mãe? Algum êxtase, alguma coisa do tipo? Sim, ela tem êxtase. O confessor sabia. Confessor reconheceu isso, que ela passava por êxtase. Frequentes, não? Aí ele pergunta, mas com frequência? Sim, com frequência. Várias vezes ele disse que testemunhou. Então o Jerônimo fica impressionado. Nossa, é um êxtase com minha mãe? Então você deve escrever isso. E depois que ele fala isso, o confessor de Zélia diz assim, não é o momento ainda. Vai demorar algum tempo para que eu escreva isso. No tempo certo escreverei. Só que ele acabou falecendo e não escreveu. Nossa. Para que o fato não se perdesse, o que é que esse filho faz? Ele vai publicar o segundo livro, que é o nosso segundo livro da série, que na verdade é o primeiro dele, chamado Zélia. E vai esperar 20 anos para ver o que vai acontecer. Até publicar o outro livro de cartas dela. Nesse outro livro de cartas, 20 anos depois dos acontecimentos e vendo que não tem jeito, assim, que a devoção cresce por ela, que há uma segurança nessa devoção com relação à sua mãe, ele então vai testemunhar de próprio punho no livro de que viu a ocasião e que, como se estivesse perante tribunais eclesiásticos, ele testemunha o que aconteceu, que foi isso que a gente acabou de narrar. Coisa que seria desconhecida caso ele tivesse guardado essa informação também. Sim, morreria com ele e com o confessor. Morreria com ele e com o confessor. Essa virtude heróica de Zélia também seria desconhecida para nós se ele não tivesse escrito nesse livro aí. Um casal católico, então, Edivaldo, que é um exemplo para nós hoje em dia, né? Sim. Que buscamos educar nossos filhos santamente e preservar a religião, né? Exato. Muitas vezes nós, brasileiros, buscamos tantos exemplos fora do Brasil, enquanto a gente tem aqui no nosso catolicismo grandes personalidades que não dá nem para enumerar. Temos o Padre Biapina, Dom Vital, temos o Padre Júlio Maria, grande personagem. Padre Donizete Padre Lima. Donizete, os mártires do Rio Grande do Sul, Roque Gonzalez e dentre outros. Enfim, temos a Nhá Chica também, né, a gente acabou de falar. Temos uma quantidade grande de heróis de nossa fé e muitas vezes não valorizamos. É impressionante como aqui do lado
Nossa, a 1 hora de distância, a gente passou 7 anos, 8 anos aqui sem saber. Pois é, isso que eu fiquei impressionado também. Mas assim que soube, imediatamente falei de roda, vamos conhecer Sem isso aí. dúvidas. Porque temos essa importância de torná-los conhecidos entre nós, pessoas que, de fato, falaram português, conviveram, são às vezes nossos familiares, estão do nosso lado. Tudo isso torna mais natural para a gente a devoção a essas personalidades brasileiras. É isso aí. Muito bom, Edivaldo. Então você vai editar 3 livros contando Isso. a história deles, né? São 3 livros. Quais os títulos? O primeiro título, que será lançado em 3 semanas, se chama O Lírio de Santa Cruz. Uma homenagem às terras brasileiras de Santa Cruz, se referindo ao lírio, que é Zélia. Esse primeiro título é um título curtinho, um título pequeno, que terá 124 páginas e que faz uma pequena introdução à grandiosa vida da Zélia do Jerônimo. Esse a gente já está disponível. Esse nós faremos o pré-lançamento agora. E aí, quem quiser ter acesso, a gente deixará o link aqui embaixo do vídeo. Na descrição do vídeo vai estar o link para quem quiser adquirir. Isso. E aí, essa primeira obra é uma obra introdutória. As obras que realmente vão tratar com mais profundidade sobre a vida dela, e são as 2 obras de autoria do Jerônimo Pedreira, que é o filho dela, essas obras serão lançadas mais adiante, e são obras bem mais densas, né? 315 páginas um e 320, 330 páginas o outro. Tá. Eu já quero adiantar aqui que o Edivaldo disponibilizou um número pra gente sortear no canal do Instagram. Exato. Então, você que tá vendo o vídeo, vai lá no Instagram Fé na Roça. Também vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Vai lá e curte, tá? Pra você acompanhar e não perder o sorteio. Não, vai ficar um kit bem legal, porque também o ateliê Lili Flow confirmou que vai mandar alguns escapulários para que possa ser... Excelente, então vai lá. Ó. Então você tem que curtir o canal Fé na Roça, a página do Instagram do Trirênio e o canal Liri For. E se curtir o Subiaco, a gente manda umas velas no pacote aí também, tá? Muito bom. E os segundos livros vão sair quando? A gente pensa que em torno de 2 meses nós vamos levar para editar o primeiro livro e no 3º mês vai sair o próximo. Porque nesse intervalo de tempo, 1 mês e meio, a gente consegue fazer cada edição e dar a ordem de impressão. Agora, a ordem de impressão é imprevisível. Pode demorar 1 semana, 2, mas Tá, nesse prazo de 1 mês e meio, a gente consegue. Entendi. Eu vou deixar o link também para quem quiser adquirir esse livro na Trirênio, A Maçonaria e os Jesuítas, de Dom Vital. Já mostrei aqui, vou mostrar de novo. É um livro muito bom, tá? Eu já li. Um livro muito bom. Quem quiser adquirir ele, ó. Vou deixar o link também no... Aí você fuça lá na editora, você vai ver que tem obras excelentes lá para quem gosta de boa leitura, né? Isso. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né, Edivaldo? Isso. Agradeço a sua presença, tá? Muito obrigado mesmo por trazer para nós essa família excelente, que ao meu ver não perde nada para a família Martã, né? Isso pode esperar. Se você ler o primeiro livro, já leia sabendo que será a ponta do iceberg. Você vai descobrir que é só a ponta do iceberg. O que vai vir depois é muito, muito mais informações assim notáveis sobre a família. E vamos tentar descobrir alguns milagres dela pra gente postar aí no Instagram durante essa semana. Talvez uma outra visita fazenda também. Uma outra visita fazenda. Grave lá, faça algum material. Eu vou postar algumas fotos também que nós tiramos lá pro pessoal. Tudo isso aí no Instagram, tá, gente? Curte lá a página, senão vocês vão perder isso daí. Então é isso aí, muito obrigado, Edivaldo. Vamos ficando por aqui. Excelente. Um abraço, tá, Milton? Um abraço pra você também. Até logo.